Olá, bem-vindos à Vera. Essa é a nossa primeira série, uma parceria da Rádio Sintonia SD e da TV FSD. Eu recebo convidados, para um bate-papo descontraído e com muitas curiosidades e, claro, verdades sobre cada um. Vem com a gente! Hoje eu recebo uma convidada muito especial. Ela que tem a cafeteria mais charmosa da cidade e que recebe todos os seus clientes assim, olha, com um sorriso largo, né? Bem-vinda, Lourice Carvalho. Obrigada por estar aqui, fazer parte desse primeiro plano piloto aqui com vocês, né? Obrigada. Olha, Lourice, obrigado por estar aqui, para partilhar com a gente, um pouco da sua história, um pouco da história do seu trabalho. Aliás, já quero começar falando o seguinte, quero começar falando sobre o seu Lineu Souza e a dona Nabia Nicolau. Seus pais, que por muitos anos atenderam a população aqui da cidade de Santos Dumont. Fala um pouco do seu pai pra gente, vamos começar falando assim? Meu pai era funcionário público, né? Trabalhava nos Correios e depois ele foi para o INSS. Que era Inamps? Inamps, não na é isso? época, isso. Ele era o agente da agência aqui de Santos Dumont e também foi vereador por 4 mandatos seguidos, né? Nessa época que ele 16 era anos. 16 anos. Nessa época que ele foi vereador, não se recebia salário, né? Porque se fazia por amor mesmo, né? Era um amor ao trabalho à cidade. Lourice, quais foram os projetos que o seu pai deixou para a cidade nesses 16 anos? Deve ter deixado alguns projetos, né? Sim, vou citar alguns, né, que eu me lembro. Que um deles é aquela escadinha que vai para a Copasa, né, o escadão, né, que Escadão. facilitou a vida de muita gente que morava lá em cima, né, que não precisava passar pelas curvas, né, pelo Ainda S. facilita, né? Ainda facilita. Até É. hoje muita gente ainda sobe e desce por ali, né. É, o meu bairro, que é o bairro de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, que na época era um bairro que não era calçado, ele era só barro, né? Terra, né? Batida, que a gente chamava. E hoje, com o projeto dele, foi calçado. Hoje o bairro está asfaltado. E também Bairro de Fátima, logo ali depois da Granja. depois da Granja. E também as antigas casas populares lá no bairro Boa Vista, né? Que também foi projeto de lei deles com os vereadores da época. E também aquele terreno que foi doado para a igreja lá do Boa Vista, né, da igreja que está até hoje lá, e foi um projeto dele. Então, assim, alguns dos, né, são vários, que 16 anos deu para fazer muita coisa, e ele sempre falou que trabalhava por amor. Ele gostava mesmo. Ele largava tudo para cuidar da cidade, das coisas que estavam acontecendo, sempre antenado em tudo, né? Me fala uma coisa, como é que era o dia a dia, assim, dele como vereador, entendeu? Que as pessoas iam na casa, como é que era isso? É muito legal, porque na época não tinha essa coisa da reunião no tal dia, né? Onde você achava o vereador no dia tal na Câmara. Câmara, né? Só procurava ele, não era assim. Ele trabalhava, chegava em casa para almoçar e vira e mexe batiam pessoas, né? Procurando por ele para resolver determinado problema do bairro, da mina, da escada, do lote, né? E assim ele falava, vem, almoça aqui, depois a gente vai ver. Então, por várias vezes, nós almoçamos com pessoas, né, que a gente não conhecia, né? Para depois que ele terminasse o almoço, ele pegava o carro e saía com a pessoa, colocava a pessoa dentro do carro e ia resolver o problema daquela pessoa. Eu achava isso muito bacana porque, né, ele fazia realmente por amor mesmo. Tem alguma história, assim, que aconteceu, e que te marcou? Então, várias histórias, mas uma que me marcou bastante foi a de uma família que precisava da casa, lá na Casa Popular, né? Precisava ter essa casa, porque eles tinham perdido tudo numa enchente, eu não me lembro muito bem, e eles precisavam de uma casa, né? A família era grande, numerosa, muitos filhos, e aí
ele conseguiu que uma dessas casas populares fosse doadas, né, para essa família. E eles ficaram muito gratos. Eu lembro assim de a gente estar na rua, passar com ele. Eu sempre acompanhei muito meu pai, né? E ele sempre, seu pai que ajeitou para mim, que organizou lá para, né, para que eu conseguisse com a minha família. A gente mora lá graças a ele. O pessoal ficou grato, sabe? É uma gratidão. E eu achava isso muito bacana, porque são pessoas, né? Seu ídolo? Meu ídolo, com certeza. Meu herói. Me fala uma coisa. Agora vamos falar sobre sua mãe. Minha mãe. Minha mãe foi trabalhar quando eu tinha 7 anos de idade, né? Aliás, seu avô também foi comerciante, né? Meu avô, pai da minha mãe. Pai da sua mãe. Isso. Ele veio para o Brasil na Primeira Guerra e veio parar em Santos Dumont, né? E aqui ele constituiu a família, trouxe, né? Mandou vir a família da Síria e abriu uma loja de tecidos. Na época usava, né? A loja de tecidos chamava Casa Brasil, onde hoje é o Calçadão. Uma daquelas lojas era a loja dele. Onde né? mais especificamente hoje? Onde é que é? Hoje é uma farmácia. Uma farmácia. E aí, do lado tinha o Bar Cruzeiro. Bar Cruzeiro, era o bar movimentadíssimo. Era. E todo mundo frequentava o Bar Cruzeiro, né? Todos os homens, né, frequentavam o Bar Cruzeiro. Na época, as mulheres não... gente, quero falar, algum dia ainda falar sobre o Bar Cruzeiro, né? Que marcou a história da cidade. E aí, meu avô tinha a loja de tecido do lado, né? E assim, vendia de tudo na época. Era sapato, roupa, enxoval, né? Toalha de banho, né? Aquela coisa toda. E tecidos, né? O forte era tecidos. Aí eles contavam, né? Nas reuniões, que minha mãe conta até hoje, que chegava o trem, né, com as pessoas, desciam nos dias de pagamento para virem fazer as compras na lojinha, né, e depois iam embora. Pegavam um trem de novo e iam embora. Bem bacana a história, assim. Essa é uma história muito característica, né, das cidades, né, das pessoas aqui da cidade, né, aqui na rua Calçadão, né, que é no Antônio Ladeira. Tinha várias lojas assim, que vinham de pessoas que, da mesma história dos seus avós, né? imigrantes. E na loja do meu avô trabalhavam a família, né, as irmãs da minha mãe, os irmãos, meu avô, né? Minha avó cuidava da casa, para que quando eles chegassem, o almoço estivesse pronto, aquela coisa toda. Era onde é aquela casa de flores hoje, na rua... Na rua ali da Adular. Da Adular, exatamente. Agora, me fala uma coisa, sua mãe também trabalhou muitos anos atendendo ao público. Minha mãe atendendo ao público. Minha mãe foi trabalhar, eu tinha 7 anos de idade. Na época, né, ela saía, me deixava dormindo e eu tinha o compromisso, já com 7 anos, de quando ela chegasse, eu estar de uniforme, banho tomado, uniforme, só para ela dar o almoço para a gente sair de novo, né? E aí ela começou a trabalhar no posto de saúde, que hoje é o SAMU, onde fica o SAMU ali. E ela trabalhou ali por 30 anos ininterruptos, né? Até aposentar. Ela começou como atendente, depois aprendeu a dar vacinas, né? Fez aqueles cursos, né? E depois ela foi estudar. Tinha 30 anos que ela estava parada, ela voltou aos estudos. É um orgulho, né? E voltou aos estudos e foi fazer o técnico em laboratório. E depois passou para o laboratório da Policlínica. Sua mãe trabalhou até quantos anos? Até 70 anos. Se aposentou com 70 anos. Compulsoriamente, né? Quase falaram com ela, olha, agora a senhora, tchau, né? Não dá mais. E me fala uma coisa, ela é muito ativa ainda, né? Muito trabalhar, terceira idade, ela já foi presidente Foi também, presidente né? da terceira idade por 15 grupo, anos, né? Do grupo Alegria de Viver, né? Santos Dumont nós temos 3 grupos e ela foi presidente do grupo Alegria de Viver por 15 anos. E, assim, faz a pessoa se sentir viva, né? Com prazer de continuar, de dar continuidade, né? Muita gente aposenta e para, e, né, não quer mais fazer nada. Ela não, aposentou e continuou ali. Hoje ela está com 83 anos, faz as esfirras da cafeteria, né, das quartas-feiras, e ela gosta do que faz, ela é muito ativa.
83 anos, muito ativa. Vocês são quantos irmãos? Somos 3 irmãos. Tá, você cursou Direito. Fui fazer Direito, né? Mãe da Nicole. Mãe da Nicole, uma linda, né? Vai fazer 20 anos esse ano. E eu fico, né, muito orgulhosa de... A gente que é mãe, né, tem muito orgulho de um filho. Você trabalhou na área do Direito? Não. Trabalhei, não gostei, desgostei. E aí foi quando eu fui para o ramo da cafeteria. Ou seja, né? não era o seu... Meu Seu forte. foco ali não era o seu forte, não a era o meu palavra é forte, essa, não era o seu Era forte. meu forte. Então vamos falar então um pouco da cafeteria. A cafeteria. A cafeteria veio, né? Ela foi montada por uma outra pessoa, né? E na época eu comecei a vender bolos, né, para ela, porque o foco era café e bolos, né? E ela não quis mais ficar, e aí eu peguei, falei o que eu ficaria, peguei a cafeteria e comecei a incrementar algumas coisas, né? As esfirras da quarta-feira, que era a esfirra era um evento, porque dá trabalho fazer esfirra, né? A massa da minha mãe é uma massa totalmente diferente do que a gente come aqui, né? De salgado. E assim, quando a mamãe fazia em casa, era um evento. Né? Fazia aquela bacia de esfirra, aquilo ficava na mesa e a gente passava e comia esfirra, voltava a comer esfirra, e era assim, né? E aí eu tive a ideia dela fazer para a loja, porque era uma coisa diferente, né? Lá para a cafeteria. E ela começou a fazer e começou a dar ibope. O pessoal vai, procura, né? Porque realmente é uma coisa diferente. Como é que é administrar um comércio em Santos Dumont? É comércio, né? O comércio é difícil, né? Não é fácil administrar um comércio. E você, lá na cafeteria, é uma coisa ainda bem pequena, bem caseira, né? Eu procuro fazer tudo como se fosse para casa, né? Com carinho ali, como se fosse para casa. E diário, né? As coisas são feitas diariamente. Então, e eu faço, eu atendo, eu compro, eu vendo, eu pago. Então, assim, eu estou gostando. É uma novidade, né? Eu ainda espero que ainda cresça bastante, né? O pessoal de Santos Dumont tá criando o hábito agora de tomar café na cafeteria, né? Já são 3 anos, né? Então agora eles estão criando aquele hábito de ir na cafeteria, levar um amigo. Ponto de encontro, né? Ponto de encontro, terapia com os amigos, né? Tá muito bacana, assim. Eu tenho gostado bastante, sabe, do que eu vejo ali. Tô me sentindo realizada hoje. Pode falar. Posso falar que eu tô me sentindo realizada. Clientes viram amigos? Viram amigos e amigos viram clientes. Muito bacana isso, porque a gente conhece muitas pessoas ali, né? E o que é legal, que eu tenho procurado fazer e acho muito importante, quando você sabe do que a outra pessoa, com que a outra pessoa trabalha, né? A gente procura ajudar a impulsionar o negócio dela também, né? Eu sempre gosto de chegar lá, tirar uma foto dos clientes. A maioria gosta muito, e deixa, e tira foto também, e posta, e marca cafeteria. Mas, assim, o que eu tenho feito é tirar uma foto dos clientes que ali estão, né? Ele é nutricionista. Ele é fisioterapeuta. É a dona da Rádio Sintonia. E a gente posta isso e tenta impulsionar, né, para que as pessoas vejam também quem está frequentando e o trabalho que a pessoa realiza. Quantas vezes chegaram lá, eu tirei foto de dentistas, por exemplo, que eu tenho bastante dentistas, né, que são meus clientes, e o pessoal depois vai lá e fala, aquela dentista que teve aqui e tal, onde que ela trabalha, o telefone você tem e tal. Então, assim, a gente acaba ajudando. Eu acho isso importante, um ajudando o outro a crescer. Porque a nossa cidade é uma cidade pequena e muito próxima de Juiz de Fora, onde você tem, né, de tudo. Então, assim, é legal que isso fique aqui com a gente, né? Agora, me fala uma coisa. Você contou a história do seu pai, né, da sua mãe, uma outra época e tudo. Vivendo tudo isso, o que você acha que falta aqui em Santos Dumont? O que falta na nossa cidade? Então, pelo amor que eu cultivo, né, desde que nasci, sou filha de Santos Dumont,
eu acho que a gente tem de tudo para alavancar o turismo na cidade, Turismo. né? Santos Dumont foi considerado o grande gênio da humanidade, né? E a gente ainda não tem o turismo que a cidade merece, né? A gente não tem a infraestrutura e nem os aparatos, né, que precisam mesmo ter para que Santos Dumont se torne um polo turístico, né? Que pessoas de fora não tenham vontade de vir para conhecer, né? A gente está feliz agora que parece que a Casa de Santos Dumont vai, né, ter uma Já tem tendo melhora. muitas mudanças e tal. Isso. Eu acho que está tendo um crescimento já muito grande, né? Então, eu acho que com tudo isso, as coisas vão começar a acontecer. Tem que acontecer. Eu acho que já estão acontecendo, acontece né? para todos os lugares, né? Uhum. E a gente quer que isso aconteça realmente, né? Tem muita gente interessada, empolgada, né? E querendo que isso aconteça. Agora, não depende só... Depende de muita coisa, Depende a gente de sabe, todos. né? Depende de todos. Depende de todos, É. né? Bom, vamos lá. O que você espera do futuro da nossa cidade? Eu tinha vontade, né? O que eu espero, eu tinha vontade, é de ver a nossa cidade brilhando mesmo, culturalmente, né? Turisticamente falando, porque é uma coisa cultural, né? O turismo chegando é cultura para nós, é cultura para o povo. Você Movimento acredita? economia. Movimento economia. Você acredita que tem gente que mora na cidade e nunca foi ao Museu de Cabangu? Acredito. E tem muita gente que mora na cidade e não tem a oportunidade de conhecer o museu que está aqui, né? E, às vezes a pessoa sai, faz uma excursão para outro lugar e não conhece a própria cidade. E assim, eu acho isso muito triste, né? Mas assim, eu quero muito ver a cidade, nossa, pegando fogo de turista, de muita gente vindo, comprando lembrancinhas, né, de Santos Dumont e falando de Santos Dumont para as outras cidades, né? Eu acho que já assim, eu acho que nesses últimos anos acho que já teve um crescimento, né? O turismo já está crescendo, agora com o santuário, eu acho que isso também vai dar um crescimento também muito grande. É um movimento de pessoas, né? Então, estamos chegando no final, tá? O que você gostaria de realizar? Então, o realizar... Pergunta fácil ou difícil? É fácil e é difícil ao mesmo tempo. Porque a gente que é mãe, se torna mãe, acho que o nosso maior desejo é ver o filho bem, né? E eu tenho a Nicole, graças a Deus ela é uma menina assim excepcional. Eu fico muito feliz porque ela foi uma filha muito bem criada, né? E assim, ela está galgando também o espaço dela. E eu acho que a realização de quem é mãe é ver um filho bem. A minha realização hoje seria essa, ver ela, né? Ela já está, né? Caminhando, E eu fico muito tranquila quanto a isso, sabe? Lori, bem tranquila. Me fala uma coisa, voltando ainda ao assunto dos seus pais, legado. Essa questão de legado é muito importante. Eu acho que os pais, eles querem, né? Acabei de falar que a gente quer o melhor para os filhos, né? Mas a gente também tem que deixar alguma coisa, né? Meus pais, a minha mãe ainda é viva, meu pai já é falecido, mas assim, meu pai sempre prezou pelo caráter, e eu acho isso muito bacana. Todo mundo que eu converso fala, pô, seu pai era 10, seu pai, né, era um homem correto, era um homem digno, era um homem, né, forte, e ele fez por onde? Ele brincava não, ele falava sério com a gente. Nos almoços de domingo, que eram quase que obrigatórios de todos estarem juntos, né? Ele sempre falava, caráter é tudo no homem. A palavra, o caráter é tudo no homem. Então, vocês não se desviem desse caminho, porque a melhor coisa que tem na vida é você deitar a cabeça no travesseiro à noite e poder dormir sossegado. Porque você cumpriu a sua missão dentro do que é correto, dentro do que é íntegro, né? Meu pai sempre falou isso para todos os filhos. Lógico que nem todos os dedos das mãos são iguais, nem todos os filhos também são. Mas, assim, é uma coisa que eu levo como legado para a vida e procuro passar isso para minha filha também, né? Porque eu acho que é o mínimo que você faz é ter respeito pelo outro, pelo que é do outro, né? E isso é muito importante.
esquecemos de falar uma coisa. Seu pai também foi colunista, né, do jornal Mensagem por muitos anos. Foi muitos anos. Né? Meu pai era amigo pessoal do seu Clésio, Seu né? Clésio. Que era o diretor do jornal Mensagem, uma grande pessoa. Foi meu professor, inclusive, né? E ele escreveu muitos anos, né? A coluna dele chamava Cutucadas. E depois de um tempo o jornal mudou e tal, e ele também quis ficar mais livre para escrever. E ele acabou fazendo um jornal dele, que ele fazia com recursos próprios dele, uma vez por mês, saía as cutucadas, né? E ele distribuía. Distribuía, deixava na banca do Zezé, né? E o pessoal pegava o jornal, era gratuito. Mas ele queria falar porque ele estava incomodado com algumas coisas que aconteciam. Politicamente falando, ele era muito rígido e achava que as coisas tinham que acontecer da forma que ele queria. Então, ele resolveu botar isso no papel. Né? E aí ele escrevia, ele desenhava, ele era né, fazia as caricaturas das pessoas, e era uma coisa bem bacana. O jornal era quase artesanal, né? Ele escrevia, colava ali a foto que ele fazia, de quem que ele estava falando, né? E foi muito bacana. O jornal foi até quando ele faleceu, que foi setembro de 2016, onde ele fez a última tiragem do jornal. E depois ele ficou em coma um tempo, né, e tal, e morreu em 2017. Mas assim, ele fez o jornal até, né, cutucando várias pessoas da cidade até o final. Sente falta? Nossa, muita falta. O meu pai fez muita falta. Ele era muito amigo, muito companheiro, sabe? Vocês eram muito agarrados, muito agarrados. Ele era o meu grudinho, era o grudinho dele, né? Então, assim, tem a história da chave de casa. Tem a história da chave de casa. Ele tinha a chave da minha casa. E entrava para tomar café, já me chamando. E já subia. E tinha um cantinho dele na mesa, que, né, a cadeira cativa dele, que ele já sentava, já ia colocando umas coisas e preparando o café de domingo e de todos os dias, né? Buscava minha filha na escola, levava para casa. E era aquilo, né? Era bem... A gente era... Às vezes eu viajava, chegava, ele estava dormindo lá, né? Porque ele ficava muito à vontade comigo. E eu com ele também. A gente sempre, conforme eu te falei, desde pequena eu ia acompanhando, né? As questões políticas na rua. Eu acabei sendo... Meu irmão já trabalhava, meu irmão, né, já trabalhava fora, então eu que ia, fui acompanhando, fui crescendo, fui vendo isso tudo, né? Participando do amor dele pela cidade, pelo trabalho, com os amigos, né? Agora me fala o seguinte, momento emoção. Tá? Tem alguma música que marcou a sua vida? Ou tem a trilha sonora da sua vida, assim? Alguma música que te marcou muito? Então, até por conta dele, né? Hoje a gente... Aquela que você ouve e fala... Nossa, lembro. É aquela música Naquela Mesa, né? Naquela mesa ele sentava sempre, né? Eu gosto muito dela porque era onde ele ficava. Até hoje eu sento na mesa de casa, né? E o cantinho dele tá ali cativo, né? A gente conversa ainda em oração, né? É muito bacana e é muito forte, né? É uma saudade horrorosa, como diz o... É muito bom ter saudades, mas assim, de saber que não vai ter mais aquilo, né? É muito complicado. Mas a gente vai seguindo, né? Te entendo perfeitamente. A gente vai seguindo. Né? Engraçado que essa música também, quando ouço, eu tenho exatamente essa mesma percepção. E meu pai tinha uma coisa. E aí você lembra, gente, momento de emoção mesmo. Meu pai tinha uma turma de amigos que ele saía no sábado e no domingo. E a gente contava que era. A minha mãe falava, ele já foi pra Gandaia. A Gandaia era a reunião com os amigos, onde ele tomava o vinho dele, né? Comia as coisas que ele queria na rua com os amigos, e o carro dele vivia cheio de gente, né? Os amigos iam com ele. E eram 4 ou 5 amigos, né? E aí agora, depois que ele tem 7 anos que ele faleceu, foram morrendo os outros amigos. Eu encontrei com um outro dia, ele falou assim, agora só resta eu. Eu falei, pois é. E eu sempre lembro, naquela mesa, né? Eles cantavam isso pra ele, naquela mesa, né? E ele, porque fazia falta, né? Vai fazendo falta, vai morrendo um, vai indo embora outro, e a gente vai vendo como é que é, né? E como é bom ter amigos, né? Também, para partilhar.
Quando ele morreu, uma coisa muito engraçada, eu fiquei com o carro dele, e aí no carro dele tinha uma caixa com 3 vinhos que ele gostava, Casal Garcia, umas taças, né? Porque onde ele ia, se não tivesse o vinho dele, ele falava, vou abrir o meu, né? E abria mesmo, não tinha essa, né? É isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Agradecer, né? Convidar mais uma vez todo mundo que não conhece ainda a cafeteria do shopping para ir conhecer, né? A gente está lá com uns cafés gostosos demais, tudo muito bacana, né? E eu tô lá para atender com o meu sorriso, né? Como você diz, de portas abertas, fazer terapia com os amigos, né? Tem alguns amigos que chegam lá na sexta-feira e falam, hoje meu café é com você. E a gente assenta, toma café juntos. E eu gosto muito disso, eu estou assim, amando. Eu espero realmente que são poucos, né, 3 anos ainda. O comércio ele demora mais um pouco para você ter aquela noção de que, deu certo, está dando certo, mas está dando certo, né? E a gente quer que a cafeteria seja um ponto de encontro de muita gente ainda, né? Convidar todo mundo que não conhece para ir conhecer, né? E a vida segue. Vida que segue. É vida que segue. Agradecer você, obrigada pelo carinho de sempre. Obrigado por ter atendido o nosso convite, né? E muito feliz de estar aqui. Está aqui com a gente, sentado nessa cadeira e contando um pouco da sua história, da história de onde você veio, da história da sua família, da história do seu pai. Foi tão importante aqui para a nossa cidade. Então, sua mãe também. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada e conte sempre com a gente. Obrigada. Gente, recebemos hoje, né? Hoje eu conversei, né, com a Lorice Carvalho. Você pôde, né, conhecer um pouco mais da história dessa nossa amiga, que recebe todos muito bem na cafeteria do shopping aqui em Santos Dumont. Sucesso para você e obrigado você que nos acompanhou até aqui. Continue com a gente. Sintonia SD, sua rádio online em Santos Dumont e TV FSD. Quem te viu, quem te vê.